A verdade é que uma das características mais marcantes da Lua é o seu número incontável de crateras de impacto. Uma breve observada através de um telescópio, você percebe a quantidade de impactos que o satélite natural sofreu ao longo da história. Porém, existe uma série de crateras na Lua que são classificadas como escuras e nunca na história viram a luz do Sol. Esse tipo de cratera não é possível exatamente de observar aqui da Terra, mas com o envio de sondas espaciais com câmeras de alta resolução, visões foram obtidas. No vídeo de hoje vamos até a Lua investigar essas crateras que estão mergulhadas na escuridão da noite lunar. Mesmo sem usar qualquer telescópio, é possível perceber como a superfície da Lua é incrivelmente marcada por características que criam zonas adversas, como as manchas que cobrem boa parte da face que é virada para a Terra, e pontos claros que estão espalhados por lá e lembram até as luzes das cidades quando observamos a Terra durante a noite. De qualquer forma, o show visual realmente acontece quando observamos o satélite natural no momento em que a face virada para a Terra está 50% iluminada pela luz do Sol. Neste momento, as sombras criadas devido ao relevo das crateras criam um contraste ideal para vermos como a superfície é marcada por esses buracos criados por impactos violentos de rochas espaciais. Não possuindo uma atmosfera como a Terra, a Lua não consegue impedir que objetos cheguem até a sua superfície, já que aqui a atmosfera funciona como uma espécie de escudo invisível que vaporiza qualquer rocha espacial que ouse encontrar o caminho do nosso planeta. Dessa forma, a energia cinética de qualquer rocha espacial vagando pelo espaço vai ser preservada, e por menor que seja um meteoroide, ele vai criar uma imensa cratera na superfície da Lua. Mas não para por aí, pois sem uma atmosfera, a Lua também é capaz de preservar suas crateras por milhões de anos, e podemos encontrar evidências fundamentais sobre a história do Sistema Solar guardada bem no fundo dessas crateras. Curiosamente, existe uma classe de crateras na Lua que nunca viram a luz do Sol durante a sua existência, e são o que os astrônomos chamam de crateras permanentemente sombreadas. Uma das consequências diretas dessa permanente falta de luz solar é a presença de temperaturas extremamente baixas no piso dessas crateras. Enquanto a superfície lunar, em geral, pode atingir temperaturas superiores a 100 graus, nas crateras permanentemente sombreadas, as temperaturas podem cair para menos de 200 graus Celsius. Isso ocorre porque essas crateras não possuem a capacidade de absorver calor suficiente da radiação solar, pois, mais uma vez, a Lua não tem uma atmosfera e não há convecção térmica ao ponto de transferir calor pelas moléculas. A única forma de transmissão de calor na Lua é por radiação, que é a propagação de energia térmica por meio de ondas eletromagnéticas. Na escuridão elas nasceram, na escuridão elas vão permanecer até o fim do Sistema Solar. De acordo com os dados do orbitador LRO, existem crateras nestas condições há pelo menos 2 bilhões de anos. Dá para imaginar o tanto de material preservado que existe no fundo dessas crateras? De qualquer forma, as imagens registradas pelas sondas que hoje orbitam a Lua são impressionantes. A primeira é a cratera de Erlanger, com quase 10 km de diâmetro, localizada no polo sul da Lua. Existe uma outra cratera impressionante, que é a cratera de Shackleton, com cerca de 4,2 km de profundidade e 21 km de diâmetro. Na verdade, se você olhar as imagens dos polos da Lua, você verá como existem inúmeras crateras assim por lá, e só conseguimos vê-las porque parcialmente as bordas são iluminadas pela luz do Sol, já que são mais altas em relação ao nível da superfície lunar, gerando então um contraste essencial. Mas por que elas são tão importantes assim? Bom, os astrônomos acreditam que ali esteja o futuro da exploração do espaço, já que os dados obtidos por esses orbitadores mostram que os fundos dessas crateras estão incrivelmente ricos em recursos. A falta de luz solar por si só já tem implicações bastante significativas.
Por exemplo, esse ambiente cria o cenário ideal para o acúmulo de gelo de água. Acredita-se que o fundo dessas crateras sejam depósitos de gelo, que podem ser incrivelmente valiosos para futuras missões, já que pode ser usado para obter água potável e até combustível de foguete. Hoje, uma das sondas mais importantes orbitando a Lua é o LRO, composto por uma série de instrumentos científicos e câmeras de alta resolução. Um desses instrumentos, o LOLA, foi usado nessas regiões onde as câmeras não alcançam, disparando uma série de lasers dentro dessas crateras para criar um mapa topográfico de precisão. Emitindo 5 feixes de laser, o LOLA mede o tempo de ida e volta para medir a altura, a propagação do pulso para inferir a rugosidade da superfície e a energia do laser quando ele retorna para saber o índice de refletância da superfície dentro da cratera. Com base nesses dados, o instrumento é capaz de determinar com precisão como é o piso ao longo da superfície por ali. Isso nos permitiu ver as formas dentro das crateras de qualquer ângulo, e ao fazer modelos em 3D, de acordo com a NASA, podemos iluminar o chão das crateras como se tivéssemos uma lanterna gigante. O que encontramos então? Bom, o mapeamento das crateras permanentemente sombreadas mostram que ali há uma superfície cheia de poros, o que indica a presença de gelo de água, como era esperado. Detalhe, pode até parecer óbvio para alguns, mas essas crateras só existem nessas condições nos polos da Lua, e em outras regiões somente cavernas podem criar um ambiente parecido. A culpa de tudo é de uma coisa chamada inclinação axial. Em relação à elíptica, ou seja, o plano da órbita do Sistema Solar, a Terra possui uma inclinação de pouco mais de 23 graus. Isso quer dizer que o nosso planeta orbita o Sol de forma a ficar levemente inclinado em relação ao plano da órbita. É isso que faz as estações do ano acontecerem, bem como o Círculo Polar Ártico receber a luz do Sol ou não ao longo de certos períodos do ano. Na Lua, essa inclinação é de apenas 5 graus em relação ao plano do Sistema Solar. Em outras palavras, o satélite natural não fica inclinado ao ponto das regiões polares receberem luz em algum momento ao longo da órbita ao redor do Sol. E é como se a Lua estivesse orbitando quase completamente em pé, enquanto a Terra orbita levemente deitada. Dessa forma, crateras como a Erlanger nunca recebem luz em seu interior, apenas em suas bordas. No final das contas, essas regiões oferecem um ambiente estável para a acumulação de gelo de água, como as sondas já detectaram, e preservam materiais antigos da formação do Sistema Solar, as tornando de grande interesse científico para a exploração espacial. Logo ali, em nosso satélite natural, há regiões escuras com vários mistérios a serem revelados. Será que um dia vamos ter uma base estabelecida naquela escuridão? Comenta aí embaixo o que é que você acha. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!